E aí, pessoal, tudo bem? Pronto para mais um Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar num tema, digamos, um tanto espinhoso, apostasia. E a apostasia? E para nos guiar nessa expedição, a gente tem um material bem provocativo, eu diria, um post do blog com a palavra. A palavra. Ah, esse blog. Que, aliás, falando nisso, não tem papas na língua, né? Pois é, vai direto ao ponto, né? Vai direto ao ponto. E nos convida a repensar, né? Repensar a apostasia de uma forma que eu confesso nunca tinha considerado antes. É interessante. E para nos ajudar a desvendar os meandros desse tema, e quem sabe até sairmos daqui com novas perspectivas, a gente tem a companhia da nossa expert e tudo que é complexo e fascinante. Olá, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. E você tem razão, viu? A apostasia é um daqueles temas que, de tão carregado de significado, a gente às vezes evita até pensar a respeito. É verdade. Mas o blog não foge da raia, né? Hum. Começa logo com uma definição de apostasia que vai além, né? Vai além daquela ideia tradicional, de simplesmente abandonar uma religião. É a verdade. Ele já enfatiza logo de cara que a apostasia é sobre se afastar da fé. Um conceito, né? Bem mais profundo do que simplesmente deixar de frequentar a igreja ou seguir rituais. E aí que a coisa começa a ficar interessante, né? Porque o blog, ele faz questão de traçar uma linha bem clara, né? Entre religião e fé. Uma distinção importante. Pro autor, religião, ela pode ser até desprezível quando ela se torna um conjunto de práticas vazias. É. Sem conexão, né? Sem conexão real com a essência da fé. Uma crítica bem ácida, né? E ele não para por aí. Não para. O blog chega a descrever as pessoas religiosas como amargas, críticas, duras e cruéis. Nossa. O que você acha disso? Você acha que essa generalização, ela não é um pouco exagerada? É forte, né? É forte. Mas eu acho que ele tá tentando, na verdade, nos alertar, né, para os perigos de uma religiosidade superficial, que se apega à forma e esquece do conteúdo, da essência, né, da fé. E convenhamos, a gente vê por aí, né? Exemplos de como a rigidez religiosa pode sim levar à intolerância e a comportamentos que, no mínimo, contradizem o que se espera de alguém que prega o amor e a compaixão. Sem dúvida, né? É como se a religião, em vez de aproximar as pessoas do divino, né, acabasse criando barreiras, alimentando medo, julgamento. E essa rigidez, essa falta de abertura para o diálogo, né, para a experiência individual, pode ser um dos caminhos que levam à apostasia. Um caminho possível, com certeza. Falando em caminho, né? O blog ele explora algumas causas da apostasia e uma delas é a influência dos, preparem-se, espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Espíritos enganadores. A gente já entra num terreno, né? Um terreno pantanoso, né? O que será que o autor quer dizer com isso? Essa parte, realmente, ela pede, né? Pede um olhar mais atento, até porque ele cita um trecho da Bíblia, né? 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2, para embasar essa ideia. E a gente sabe que interpretar textos bíblicos não é tarefa fácil, né? Existem diferentes escolas de pensamento, contextos históricos a serem considerados. Diferentes traduções. É. Mas acho que de forma geral, né? O autor ele tá alertando para o fato de que nem sempre o que nos é apresentado como verdade religiosa é de fato a mensagem original, né? Livre de interpretações tendenciosas ou até manipuladoras. Faz sentido. Afinal, ao longo da história, a gente vê inúmeros exemplos, né, de como a religião foi usada para justificar todo tipo de coisa, inclusive, né, controlar as pessoas e manter estruturas de poder. E aí a gente volta para a ideia, né? Da importância de buscar uma fé autêntica, que não se baseia em dogmas cegos, mas na busca sincera, né? Pela verdade. E na conexão individual, né? Isso nem é que o peace divino, seja lá qual for o nome que você dê a ele. A gente precisa ir além da superfície. E o blog, ele vai além, né? Ele destaca a hipocrisia, a consciência cauterizada. Consciência cauterizada. Como fatores que contribuem para a apostasia. O que você acha disso? É interessante, né? Como ele relaciona essa falta de autocrítica, né? A incapacidade de reconhecer os próprios erros, né? Com esse processo de afastamento da fé. É como se a pessoa, né? Criasse uma casca protetora em volta de si, se fechando para a possibilidade de questionar suas crenças e atitudes. Fica anestesiada. Anestesiada para a própria verdade. Incapaz de reconhecer a incoerência entre o que prega e o que vive. E essa cegueira espiritual, essa falta de autoconhecimento, né? Pode ser um terreno fértil para apostasia. Porque impede a pessoa de evoluir, de se transformar. Impede crescimento. E para
para nos ajudar a entender melhor esse processo, o autor nos leva agora para uma análise de Hebreus, capítulo 6, versículos 4 a 6, uma passagem bíblica conhecida, né, por sua complexa interpretação sobre a possibilidade de um crente afastado da graça. E aí, você topa desvendar esse enigma pra gente? Vamos lá. Essa passagem, ela gera bastante debate, né? Com diferentes interpretações. Mas o blog argumenta que a dificuldade em compreendê-la se deve, em parte, a fato de conhecimento aprofundado dos termos originais, né? Em grego e hebraico. Ou seja, a tradução, ela pode influenciar, e muito, né? Sim, sim. Na interpretação do texto. Sem dúvida. A escolha de palavras, né? Pode levar a nuances e até a distorções de significado. E o blog destaca a interpretação da palavra iluminados como ensinado ou instruído, o que muda completamente o sentido da passagem. Interessante. Então, segundo o blog, a passagem não estaria falando sobre a possibilidade de um crente perder a salvação, mas sim sobre pessoas que receberam conhecimento intelectual sobre a fé, mas não experimentaram uma transformação espiritual autêntica. Exatamente. Ele nos convida a refletir, né, sobre a diferença entre o conhecimento intelectual e a experiência de fé, ressaltando a importância de uma conversão genuína. Ou seja, não basta ter a cabeça cheia de informações sobre a fé, é preciso que essa fé se traduza em uma mudança real, né, na forma de viver, de se relacionar com o mundo, consigo mesmo. A fé precisa ser vivida, né, na prática. E essa distinção, né, entre conhecimento e experiência nos leva a um ponto intrigante. O blog, ele descreve os apóstatas como pessoas aceitáveis, cativantes, de grande capacidade intelectual. Dentro dos círculos religiosos. Lembra que a gente estava falando sobre a hipocrisia, a consciência cauterizada? Sim, sim. Como alguém, aparentemente, tão devoto pode ser afastado da fé. É como se a apostasia pudesse se manifestar, né? Mesmo entre aqueles que aparentemente demonstram um grande fervor religioso. Mas será que essa devoção é realmente genuína? Ou apenas uma máscara? Com a pergunta, né? Que nos leva para a próxima parte do nosso Deep Dive, onde a gente vai explorar mais a fundo essa aparente contradição. Vamos desmascarar essa aparente contradição. Fiquem ligados. Até a próxima. De volta ao nosso Deep Dive sobre a apostasia. Na primeira parte, a gente viu como o blog, com a palavra, ele nos provoca, né, a questionar o que é realmente a fé e a refletir sobre como a hipocrisia, a falta de autoconhecimento podem levar ao afastamento, mesmo em pessoas aparentemente, né, devotas. A gente ficou com aquela pergunta, né? No ar. Como é que alguém, né, aparentemente tão engajado na fé, pode acabar se afastando? Será que essa devoção era mesmo genuína? A gente tende a associar a apostasia rebeldia, né, a uma ruptura radical. Mas o blog nos mostra que não é bem assim. É isso que a gente vai tentar desvendar agora, né? Lembra que o autor, ele descreve os apóstatas como pessoas aceitáveis, cativantes e de grande capacidade intelectual. Me parece um paradoxo, né? Não acha? Totalmente. A gente tende a associar a apostasia a pessoas rebeldes, né? Sim. E rompem com a fé de forma radical. Mas o blog nos apresenta uma perspectiva diferente, mostrando que a apostasia pode ser um processo sutil, que acontece até mesmo entre aqueles que ocupam posições de destaque dentro da comunidade religiosa. E por que será que isso acontece? O que leva alguém que, aparentemente, né, tem tudo para se manter firme na fé, a se afastar? Acho que o blog nos dá algumas pistas. Quando ele critica a superficialidade da religião, a ênfase em rituais vazios, a falta de conexão real, né, com a essência da fé, ele está nos alertando para o fato de que a aparência de devoção ela pode ser enganosa. Ou seja, a pessoa pode estar mais preocupada, né, em seguir as regras, em manter uma imagem, né, de bom religioso, do que em cultivar uma fé autêntica, que brota de dentro para fora. Uma fé de fachada, uma máscara. E como a gente pode diferenciar, né, a fé autêntica daquela que é só fachada? O blog, ele nos dá algum critério para avaliar isso? Sim. O autor, ele nos lembra que a verdadeira fé, ela se manifesta em ações. Ele usa a analogia da árvore, né? A árvore se conhece pelos frutos. Ou seja, se a fé de uma pessoa não se traduz em atitudes, em comportamentos que refletem o amor, a compaixão, a justiça, é possível que essa fé não seja tão genuína assim. Entendi. É aquela velha máxima, né? A fé sem obras é morta. A gente precisa olhar para além do discurso, né? E observar como a pessoa vive a fé dela no dia a dia. Exatamente. A fé autêntica não é algo que a gente veste como uma roupa aos domingos, mas é uma força, né? Que nos transforma por dentro. E se expressa em todas as áreas da nossa vida, nas nossas relações, nas nossas escolhas, nas ações. E o blog, ele não se limita, né, a criticar a superficialidade da religião. Ele também
Ele também nos dá pistas de como a gente pode cultivar uma fé mais autêntica, mais sólida. Lembra que ele falou da importância do conhecimento, né? Do estudo aprofundado das escrituras. Sim, sim. Ele critica a interpretação superficial dos textos sagrados, que pode levar a distorções, a manipulações, né, da mensagem original. Ele nos convida a ir além da leitura literal, a buscar o significado profundo, né, das palavras, a contextualizar os textos, questionar as traduções, conhecer diferentes interpretações. É como se ele estivesse dizendo, não se contentem com a versão simplificada. Com a fé pronta que te entregaram. Vão atrás da fonte, busquem conhecimento, questionem, interpretem. Ele nos incentiva a ter um papel ativo na construção da nossa fé, né? A não sermos só receptores passivos de doutrinas. E essa busca por conhecimento, por aprofundamento, né, da fé é um processo contínuo, que exige esforço, dedicação, humildade. Mas não é só o intelecto, né, que está envolvido nesse processo, né? O blog também fala da importância da revelação do alto, né, da conexão com a dimensão né, espiritual da fé. Com certeza. A razão e a emoção, né, o conhecimento e a intuição caminham juntos na construção de uma fé autêntica. O autor nos convida a silenciar a mente, abrir o coração para a experiência do sagrado, a buscar a conexão com algo que transcende a nossa compreensão racional. É como se a gente precisasse sintonizar nossa antena interior para captar a frequência do divino, seja lá qual for um nome que a gente dê a essa força. E essa sintonia exige sensibilidade, abertura, disposição para se conectar com algo maior, né? Que nós mesmos. E é nesse ponto que a gente volta à questão da apostasia, né? Se a fé autêntica é um processo dinâmico, em constante transformação, a apostasia pode ser vista como um sintoma de que algo nesse processo se esgotou, se perdeu pelo caminho. Ou seja, a pessoa ela pode ter se apegado a uma forma de fé, né? Que já não serve mais, que não corresponde mais à sua experiência de vida, às suas buscas, às suas dúvidas. E a partir daí o afastamento se torna inevitável. E a fé precisa acompanhar a nossa jornada. E aí que a gente entra num terreno delicado, né? Porque a linha entre a apostasia, né, e a busca por um novo caminho, de fé para ser tênue, às vezes o que parece ser um abandono da fé é, na verdade, uma busca por uma expressão mais autêntica, mais verdadeira, né? Da própria espiritualidade. Uma evolução da fé, um novo capítulo. É verdade. E essa busca, né, ela pode levar a pessoa por diferentes caminhos, né? A uma nova religião, uma espiritualidade sem dogmas, a um caminho individual de conexão com o sagrado. O importante é que essa busca ela seja sincera, que venha de dentro para fora. A busca precisa ser autêntica. É justamente essa busca, né? Por uma fé autêntica que dialogue com a nossa razão e com o nosso coração, que nos protege, né? Da influência dos espíritos enganadores e nos guia para um caminho de crescimento e transformação. Um caminho de luz. Mas por hoje a gente vai ficando por aqui. Na próxima parte do nosso Deep Dive, a gente vai explorar mais a fundo a questão da interpretação, né, das escrituras. E como ela pode influenciar, né, o processo de apostasia. Fiquem ligados. Até a próxima. De volta para a última parte do nosso Deep Dive sobre apostasia. A gente viu nas partes anteriores como o blog com a palavra. A palavra questiona, né, a superficialidade religiosa e nos incentiva a buscar uma fé autêntica, né, que se traduza em ações e em constante busca por conhecimento. A gente explorou bastante essa ideia da fé autêntica, né? E hoje a gente vai se aprofundar num ponto crucial, né, que o blog levanta. A interpretação das escrituras. Um tema bem importante. Lembra que o autor argumenta que a falta de conhecimento aprofundado, né, dos termos originais em grego e hebraico pode levar a interpretações equivocadas, às vezes até manipuladoras, né, da mensagem original. Sim, ele usa Hebreus 6.46 como exemplo, né, uma passagem que causa bastante debate e que, segundo ele, é frequentemente mal interpretada. O blog defende que a palavra eliminados nesse contexto, ela não se refere à perda da salvação, mas sim a pessoas que receberam ensinamentos, mas não passaram por uma transformação espiritual genuína. Ou seja, o problema não é o conhecimento em si, mas a falta de uma experiência profunda, uma mudança real, né, na forma de viver a fé. Exatamente. Ele destaca a importância da conversão genuína, que vai além do intelecto e atinge a alma da pessoa. Ele usa a palavra revelação para descrever esse processo de encontro, né, com o divino, que nos permite compreender o verdadeiro significado, né, das escrituras. E como a gente pode ter acesso a essa revelação? O vlog, ele dá algumas dicas. Sim, ele fala da importância da oração, da meditação, da leitura constante das escrituras, da busca por diferentes interpretações, da abertura para a inspiração. Como se a gente precisasse silenciar a mente, né, e abrir o coração para ouvir essa voz interior, essa sabedoria que vai além, né, da nossa compreensão racional. Conectar com a intuição, com a nossa essência.
e essa busca pela revelação, né? Ela nos leva de volta à questão da apostasia. Se a fé autêntica, ela exige essa conexão profunda com o divino, essa busca constante por significado. A apostasia pode ser um sinal, né, de que essa conexão ela se perdeu, de que a pessoa se afastou, né, daquilo que lhe dava sentido. É como um chamado para despertar, né? E aí o afastamento das escrituras, dos rituais, da comunidade religiosa pode ser uma forma de buscar um novo caminho, né? Uma nova forma de se conectar com o sagrado. Às vezes a gente precisa se desapegar das formas antigas para encontrar novos caminhos, né? Que ressoem com a nossa verdade. É como se a pessoa estivesse dizendo, essa forma de fé já não me serve mais. Preciso encontrar algo que faça sentido para mim. Que me conecte com a minha essência, com a minha verdade. É uma busca por autenticidade. E essa busca pode levar a pessoa para diferentes direções, né? Uma nova religião, uma espiritualidade sem dogmas, um caminho individual de conexão com o divino. O importante é que a busca seja genuína, né? Porque ela venha de dentro para fora, que seja um processo de autoconhecimento e de encontro com a própria verdade. E o blog nos deixa com uma mensagem importante, né? A fé autêntica, ela não é algo estático, mas sim um processo dinâmico, em constante transformação. E a apostasia, nesse contexto, né, ela pode ser vista como um convite para reavaliarmos as nossas crenças, para questionarmos o que realmente, né, nos conecta com o sagrado. Um convite à reflexão, à transformação. É um convite para assumirmos um papel ativo na construção da nossa fé, né, para buscarmos conhecimento, para nos abrirmos para a experiência do divino, para vivermos a nossa verdade de forma autêntica e transformadora. E assim, chegamos ao final da nossa conversa sobre apostasia. É isso aí, pessoal. Espero que esse deep dive tenha inspirado vocês a refletir, né, sobre a sua própria fé, a questionar, a buscar, se conectar com aquilo que te faz vibrar, que te dá sentido. E que essa busca te leve a um caminho de paz, de amor, de transformação. Valeu, pessoal. Até a próxima.